Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Histórias de Sucesso. E como sempre, mais uma pessoa especial aqui para a gente bater um papo. Hoje eu estou com a Juliana Pontes. Ela é mãe, casada, empresária e hoje a gente vai aprender muita coisa bacana aqui. Então fica ligadinho aí. Juliana, seja muito bem-vinda. Bom dia, Robson. Que prazer estar aqui hoje. Obrigado por você ter aceito o convite, estar aqui com a gente. A gente vai bater um papo bem legal, bem descontraído. E para darmos início, eu queria que você, como uma pergunta que eu faço para todos os meus convidados, o que é sucesso para você, Juliana? Para mim, é ter a tranquilidade da minha casa, da minha família, saber que os meus filhos, a minha casa, meu marido está bem. E conseguir levar para outros lugares essa tranquilidade. Na empresa a gente tem visto muito que às vezes a empresa está indo bem, mas a casa está quebrada, a família está quebrada, porque o empresário dedica muito em um lugar e acaba deixando o outro. E o nosso trabalho é muito focado nisso hoje, em levar essa estrutura de olhar para o financeiro, olhar para processo, mas de no final do dia saber que a gente conseguiu levar essa estrutura para que ele consiga progredir no trabalho, mas ter esse sucesso em casa com a família também. Olha, que legal, uma boa definição e isso compactua muito com o método que eu trabalho também, que eu trabalho com uma metodologia que é sistêmico, né? Tá Eu fiz bom. até uma formação de coach, que é coach integral sistêmico, onde que a gente olha tudo isso daí. Porque o que você realmente falou, muitas pessoas elas acabam focando muito por um certo período na parte profissional, que automaticamente vai refletir no financeiro, né? E às vezes Isso. acaba esquecendo outras áreas, né? E faz parte, né? Para a gente progredir em algumas coisas, em dado momento a gente vai ter que dar mais atenção a uma área do que a outra. Isso faz parte do processo. Mas as pessoas tendem a se perder no caminho. Então a gente vê muito isso e acho que esse é um dos principais pontos. Eu e a Isa tentamos trabalhar justamente isso, principalmente no sócio e aí a liderança que reflete nos demais, né? Acaba trazendo isso para a cultura da empresa, dos colaboradores. Mas as pessoas tendem muito a esquecer que se uma área da vida não está bem, as outras também vão acabar indo para aquela direção em algum momento. Vai refletir, né? Vai refletir, exatamente. E é mais fácil uma área que não está legal puxar as outras que estão bem do que uma que está muito bem puxar as outras que não estão. Totalmente. O ser humano é isso, né? A gente tende a olhar para o que está dando errado sempre, né? É difícil você parar e olhar só para a vitória. A maioria das vezes a gente faz isso, né? Olha só para a derrota e fica ali remoendo aquilo. Sair desse ciclo é complicado. Ainda mais no Brasil, né? Empreender aqui é um rally. Isso, você falou a palavra-chave, empreender. E eu quero entender isso, Juliana. Quando que você começou a empreender? Quando você começou? Se começou por necessidade, se começou por opção, se teve alguém também que te inspirou. Como que foi a sua entrada no empreendedorismo para ser uma empresária hoje? A minha história começa bem antes da empresa em si, do empreendedorismo, mas eu vim desse ambiente já desde muito cedo. Então, eu sou pernambucana, nasci numa cidade de 20 mil habitantes lá no Agreste de Pernambuco. E eu venho de uma família com 6 filhos. Então, meus pais sempre empreenderam muito porque era necessário para a gente sobreviver também. Então, desde a agricultura, a pecuária, eles foram comerciantes também. Então, a gente sempre cresceu nesse ambiente. Só que, naturalmente, muito trabalho, pouco resultado, porque não tinha muito uma gestão ali de... Na verdade, não tinha nem muito conhecimento ainda sobre como gerir o negócio, como fazer a conta, como tinha que ser feita. Então, aí começou aí. E eu e os meus irmãos crescemos nesse ambiente, eles sempre empreendendo. Os meus pais sempre fizeram questão de ter a gente muito perto. Então, a gente sempre ajudava a empreender, a atender clientes. A gente sempre estava nesse ambiente. A gente cresceu nisso. Até que, na hora de acabar ali o ensino médio, eu queria entender o que tinha dado errado ali, o que estava faltando para a virada de chave. E aí eu quis estudar administração. Então, foi quando eu consegui uma bolsa de estudos lá em Jundiaí, onde eu estou hoje, e eu vim para cá estudar. Vim com meu marido, e aí a gente resolveu... Mas de lá do Pernambuco, você conseguiu a bolsa aqui ou você já morava aqui para conseguir a bolsa? Não, eu consegui aqui. Ah, não, você já morava aqui? Eu vim de lá para cá. Eu consegui a bolsa lá e vim para cá. Ah, de lá da onde você morava, exato. você fez alguma prova, algo do tipo, e conseguiu a bolsa aqui, por isso que você veio para cá. Exato. Então, na época a gente era jovem, eu falei, cara, vamos tentar. E aí Arriscar. eu e o meu marido. Ele também conseguiu na área dele, então
A gente veio para cá, na época eu tinha 17, e a gente começou, e aí logo depois que eu cheguei, fiquei fazendo alguns trabalhos. Uns 6 meses depois eu consegui um estágio no escritório de contabilidade, justamente no financeiro. E aí foi que meio que fechou a chave. Então eu comecei a estudar administração, estudar o negócio. E estando dentro do financeiro, no escritório de contabilidade, a gente vê todas as situações possíveis. Teve o panorama geral da situação. Exatamente. Então, ali eu entendi, cara, é essa carreira que eu quero seguir. E aí eu comecei a me especializar. Então, eu fiz fiz a graduação, algumas pós. Depois de lá, eu fui para uma consultoria que implantava processo, implantava sistema também, que me deu bastante conhecimento. Até que um dia, numa conversa na casa da Isa, os nossos maridos sempre no nosso pé, viu? Vocês têm que fazer alguma coisa que é de vocês. Vocês têm que fazer alguma coisa que é de vocês. E aí, num dia na casa E eles dela, já empreendiam? Não. O seu marido? Não empreendiam. Meu marido começou a empreender esse ano, depois que eu fiquei no pé dele. Então, foi o Primeiro ele contrário, pegou no seu exato. pé. Então, nessa conversa saiu o projeto da Trinex, que na época foi em 2022, setembro de 22. E aí a gente começou até que no ano passado que a gente, de fato, vamos consolidar a marca e começamos a criar alguns projetos, como foi o Elo, por exemplo. Que aí teve o primeiro ali em janeiro. Para o pessoal que está assistindo, o Elo é um encontro de network que visa ali trazer conhecimento e conexão para os empresários. A gente faz um evento presencial a cada 3 meses, ali em Caieiras, e a ideia é trazer essas conexões, trazer conhecimento, porque hoje está muito superficial isso, né? A gente... Tem muitas fontes de informações, mas não são profundas, né? Exato, e o relacionamento acaba se dissipando muito rápido, porque você tem muita informação o tempo todo. Então, esses eventos tendem a trazer essa conexão e essa proximidade. Por ser presencial, você consegue conectar melhor com as pessoas. E eu adorei, porque eu participei do primeiro, adorei, foi muito bom, fiz boas conexões lá, até mesmo por isso nós estamos aqui batendo esse papo hoje, né? Foi, assim, enriquecedor o conteúdo que você trouxe, né? Sobre tributação, a nova... E acho que é muito importante as pessoas entenderem sobre isso, né? Depois até vou pedir para você falar um pouquinho sobre isso. Vamos sim. Mas eu quero entender mais sobre a parte do empreendedorismo. Você conseguiu a bolsa e trabalhou um tempo, foi CLT, contratada, CLT. PJ, como que era? No CLT. No CLT. Exato. Aí o marido ficou pegando no pé, mas quando que virou a chave? Falou, não, realmente a gente tem que começar a empreender. Foi um misto de coisas. Na verdade, ele já vinha no meu pé há muito tempo. Você tem que fazer algo para você. Não faz sentido você estar ali se dedicando para o outro, entregando para o outro, mas você está totalmente anônima. Não faz sentido. Começa. Então, foi um misto de coisas. E aí, em 2021, veio a época da pandemia e tudo mais. E eu fiquei grávida do meu primeiro filho, que é o Max. Então, ele fez 5 anos agora. E nessa época, meio que começou a virar a chave de tipo, putz, o que eu vou deixar para ele e como que vai ser a qualidade de vida dele. Porque a gente está aqui sem rede de apoio, porque somos só nós dois. E no CLT a gente tem uma agenda extremamente apertada. Então, como que ia ser essa qualidade de vida para ele? Então, ali começou já a virar a chave. Ainda assim, depois do escritório, eu saí de lá na época que o Max nasceu e fui para uma consultoria que era home office, então facilitava um pouco a vida, mas ainda assim no CLT. Um pouco mais de flexibilidade. Exato. Né? Mas ainda assim no CLT, então ainda tem essa questão de agenda. E eu sempre tive essa vontade de, principalmente depois que eu entendi, putz, é aqui que está faltando, que está falhando, eu tinha essa vontade de levar esse conhecimento para outras pessoas, para outras empresas. Porque eu vi muito na prática lá atrás o quanto os meus pais às vezes batiam cabeça ou erraram, ou perderam muita coisa por não ter esse conhecimento. Então eu tinha muito essa vontade de levar isso adiante também. E aí foi um misto de coisas, foi uma junção ali. E com esse conhecimento que você adquiriu, conseguiu levar algo para refletir lá nos negócios dos seus pais? Eles ainda continuam atuando? Continuam. Não? Já estão aposentados? Como que é? Continuam, eles já se estabilizaram antes disso mesmo. Ainda presto apoio para eles em algumas questões, principalmente ali de gestão, parte tributária, presto apoio com certeza, mas eles conseguiram se estruturar e hoje estão bem, graças a Deus. Lá e a gente aqui. Acho que é o principal desafio nosso hoje, é justamente conciliar isso, porque a família longe acaba, em algumas ocasiões, acaba pesando. Né? Verdade. E como que você foi para essa parte tributária? O conteúdo que você trouxe para a gente no encontro do Elo lá, que foi fantástico, você trouxe uma clareza muito, muito bacana.
Tu poderia falar um pouco disso para a gente, para nossa audiência, para eles entenderem ó, as mudanças, algumas coisas que estão acontecendo, porque muita gente não está atento. E se não ficar atento, a coisa vai ficar ruim, né, Juliana? Que a cultura do nosso país é eu vou comprar, eu vou vender, aí o empresário começa crescendo ali e depois é que ele vai entender como que funciona a estrutura do país, de imposto, de criar empresa, de legalizar aquela empresa. Então, muita gente acaba deixando para olhar para o tributo depois. E no nosso trabalho, a gente acaba tendo que viver isso antes, porque isso vai impactar o preço do serviço ou do produto. Então, como a gente revisa preço, a gente sempre fica muito atento a isso, porque o preço, o imposto muda muito ali, o que vai ser feito de preço, o produto que vai ser oferecido, se não vai, se faz sentido ou não. Então, começa aí. Então, a gente sempre se atualiza muito. E a reforma tributária, na verdade, vai mudar totalmente a gestão, né? Metade dos processos da empresa vai ter que ser atualizado ali para receber essa reforma. Porque, basicamente, as empresas que não têm hoje uma organização financeira, uma organização ali fiscal, se elas não adequarem isso, aos poucos o mercado vai acabar engolindo elas. Porque o mercado vai obrigá-las a ter essa gestão. Então, se você hoje, compra sem nota ou vende sem nota para ter um preço melhor ali, aos poucos o mercado vai acabar engolindo você e fazendo com que você emita nota. Então, se você não tem organização e um preço adequado, acaba o prejuízo depois. Isso é muito importante tocar, porque às vezes tem empresa aí que vem de 10, 15 anos trabalhando dessa maneira, sem emissão de nota, sem pedir nota também, exatamente pelo que você falou, né? Para ter um preço mais competitivo. Só que aí com essa reforma, se ele não entender, é onde ele vai quebrar ou vai deixar de existir, vamos falar a verdade, né? Exato. Porque, pelo que eu entendi que você falou lá, ele obriga aquela pessoa que era o MEI, principalmente, né? Que não emitia nota para não passar o teto acho que era 81 mil, né? Isso. Do MEI, de faturamento do MEI. Aí, se ele não emite, as pessoas acabam não contratando, ele vai... Explica essa parte pra gente. O que acontece? Na verdade, é um efeito em cadeia. A partir da reforma tributária, vai ser como se todo mundo fosse uma empresa do lucro real. Então, eu emito nota, eu gero crédito para você que comprou o meu serviço. Se você gera nota para mim, eu consumo crédito, eu tenho um crédito que você gerou para mim. Então, e a gente vai fazendo essa gestão, é como se fosse um extrato bancário. Eu comprei de um fornecedor, recebi crédito. Eu vendi, eu tenho o débito ali do imposto. Então, ele vai fazendo esse cálculo ali até chegar no valor final que você vai ter que pagar de fato. Então, as empresas maiores, principalmente, elas vão exigir ainda mais essa adequação, porque se você é MEI, por exemplo, e você presta manutenção para uma fábrica, essa fábrica provavelmente vai bater muito em cima de você por conta do preço. Porque como você paga muito pouco imposto, você não gera crédito para ela. Então, se o seu preço não for extremamente competitivo, faz mais sentido ela contratar de alguém que às vezes tem um preço um pouco maior, mas que vai gerar o crédito do tributo. Então, isso é uma jogada que agora vai ficar muito mais acirrada. Porque na somatória de contratações de prestadores de serviços que geram o tributo, vale muito mais a pena do que a contratação de que não gera esse tributo, né? Exatamente. E aí, no final do dia, quem tem essa organização, quem compra tudo com nota, quem vende com nota, talvez até pague menos imposto. A gente vê muita gente hoje, por exemplo, claro que cada realidade é uma realidade. Isso, é bom deixar claro. Cada realidade é uma realidade. Mas a gente vê muita gente hoje em dia, por exemplo, que está no Simples Nacional, emite uma nota ali e paga um imposto sobre tudo que vendeu, por exemplo. Mas a despesa é totalmente desconsiderada. Então, se essa mesma pessoa que já emite nota de tudo começar a ter crédito dos fornecedores dela, automaticamente ela vai começar a pagar menos imposto. Então, a gente precisa ter esse estudo e esse planejamento de forma antecipada. Acredito que assim, o maior risco da reforma é, de fato, a cultura que a gente tem de não pegar nota, a cultura de não organizar o financeiro, a cultura de só olhar para o problema na hora que ele chega. E se a gente for olhar para a forma de pagamento, que é o principal ponto, né? O governo agora não afiança mais para ninguém o imposto. Então, a partir de 27 vai começar a ser implantado o split payment, que basicamente é o seguinte: você recebeu uma nota na conta, ele vai analisar ali o seu CNPJ, qual é a alíquota do seu imposto, e ele já retém ali já bate na hora o valor do seu imposto.
Daí ele vai olhar lá no seu extrato de imposto se você tem crédito. Se você tiver, esse valor retorna para sua conta ali. O valor que você tinha de crédito retorna para sua conta. Senão, ele já fica lá e já paga o seu imposto. Então, quem não tem caixa hoje, que acaba ficando... Capital de giro. Usa o imposto como capital de giro, pode acabar tendo um problema gigantesco ali no curto prazo, assim que isso iniciar. Porque Já no início de 27. Isso, 27 eles começam a fazer. Ainda não está definido quais são as empresas que vão entrar nisso. Imagino que eles vão começar pelas empresas que são do lucro real pela quantidade, porque são menores e porque o impacto é menor, né? Ali. Mas ainda não tem essa definição. Mas isso até 2033 vai ser para todo mundo. E a gente sabe o quanto é difícil conseguir construir caixa, ainda mais agora nesses cenários de crise, de guerra. O cenário impacta tudo, né? Tá lá fora, mas Exato. impacta aqui, gestão do país e tudo, né? Então acaba... Tem pesquisas que falam que a empresa, para construir ali 2 meses de caixa, leva em média de 12 a 24 meses. São 2 anos. Dependendo do tipo da empresa, realmente isso, ou até mais, porque, né, para você ir fazendo a coisa girar e tirando uma parte, né? Então, para você conseguir construir 2 meses de despesa, você precisa de 1 ano, 2 anos. Cara, como que se fica se você só for olhar para a reforma quando começar, entendeu? E é nisso que a gente tem batido muito na tecla agora. E isso reflete até na vida pessoal, porque você vê, na grande maioria das pessoas, para ela gerir, pagar conta, fazer as coisas e ter uma reserva de emergência, é desafiador. Agora, para uma empresa que tem que pagar, tem que contratar, então o desafio acaba sendo bem maior. E os tributos também, né, do nosso país que... Mas eu costumo dizer que são ossos do ofício, infelizmente. Se a gente vai empreender, essa é a regra. Justo ou não... Justo ou injusto, é assim que se joga, né? É assim que se joga. Tá lá, a gente tem brechas. Então, na lei, tem muitas brechas que muitos empresários não conhecem. Boa. Então, dá para ser analisado, às vezes facilitar alguma coisa, mas tá lá, tem que ser cumprido. Esse ponto que você tocou, Juliana, acho muito importante até você esclarecer e chamar a atenção do pessoal para isso pelo seguinte. Porque a gente pegar aqui um exemplo de pessoas que ganham na Mega Sena, por exemplo. Eles ganham na Mega Sena, a grande maioria das pessoas que ganham na Mega Sena, elas voltam a ficar no estágio que estavam ou até piores, porque quando ele tem um valor, ele consegue um crédito muito maior. Então, quando ele quebra, uma dívida que ele não conseguia fazer quando ele não tinha o dinheiro, com o dinheiro ele consegue fazer uma dívida. Ele perde o dinheiro e fica com aquela dívida maior do que ele tinha. Então, qual que é a expertise? Uma pessoa que, por exemplo, eu ganho dinheiro, é o ego de falar, como que eu vou colocar outra pessoa para administrar? Porque se ele contrata um consultor financeiro, ele vai dar a direção, qual o melhor lugar para investir, como que vai trazer dinheiro sem mexer naquele dinheiro que ele ganhou, então ele conseguiria perpetuar esse dinheiro. Então, trazendo isso para os empresários, para os empreendedores, essa sua parte, o que vocês fazem, esse trabalho de trazer a situação, tipo, vamos analisar os possíveis problemas, as possíveis situações que o mercado apresenta, vamos fazer essa gestão para quando começar efetivo a cobrança, a nova alíquota, a nova proposta de cobrança do governo, eu estou preparado. Então, chama a atenção desse público para que eles entendam quão importante é fazer isso. E mais do que isso, não só para a reforma, mas para o dia a dia mesmo. A gente vê muito empresário hoje que só apaga incêndio. Então, no dia a dia ali, eu vou resolver os problemas de hoje, amanhã é outro dia. E volta no outro dia com mais outros problemas. Às vezes, problemas que são pelas mesmas causas. Mas ele está ali naquele ciclo. E é muito difícil isso de você abrir mão do controle. E muita gente tem esse receio de abrir mão do financeiro. Então, eu tenho medo de mostrar porque eu estou com uma situação financeira ruim, ou eu tenho medo de mostrar o meu financeiro porque fulano, ciclano vai pensar A, B e C. Então, só que no longo prazo, isso acaba piorando demais a vida da pessoa. Então, assim, hoje o que a gente vê muito tem muita gente que acaba fazendo essa gestão sozinho. Saiu uma pesquisa no ano passado que fala que o empresário atende pelo menos 90% das áreas, é ele que gerencia, o pequeno e médio empresário. Então, cara, como que consegue dar conta? Chega um momento que não dá mais. Então, o nosso trabalho é muito focado nisso, de assim,
ok, até certo ponto, algumas coisas você tem que entender quem são as pessoas para quem você vai Entender abrir. o todo, né? Mas se você não delegar, você vai sacrificar muito mais, porque aí você sacrifica a sua vida em casa, você sacrifica a vida ali com seus filhos, com a sua O família. seu hobby, tudo, né? Você sacrifica muitas vezes a sua saúde. A gente cansa de ver Isso. pessoas, principalmente agora a saúde mental, né? Tem Verdade. quantos Um empresários a gente vê. burnout, né? Ixi, tá aumentando cada vez Exatamente. mais. E quantos empresários a gente vê que estão nessa situação de, putz, eu já cheguei num ponto que eu estou extremamente exausto, nem sei mais se eu quero continuar no negócio ou se não quero, porque se chega num nível de estresse surreal. Então, o nosso trabalho hoje é muito focado nisso. Eu tento levar a parte de finanças e de processo. Então, a gente faz um diagnóstico inicial, analisa ali o financeiro, consegue achar ali algumas soluções, seja de revisar preços, seja de entender se a estrutura está adequada. A gente consegue apoiar nos processos. E aí, junto com a parte que a Isa faz, que é a minha sócia, que ela analisa ali a parte comportamental. Ela é psicanalista, especialista em neurociência. Então, a gente consegue trazer para ele essa visão ali do comportamento também. Porque, às vezes, tem muitos gatilhos que vêm do comportamento. Exato. Isso que você falou, por exemplo, ganha na Mega Sena e perde tudo de novo. É muito de gatilhos do comportamento. Traumas que você tem de criança, de adolescência, e aí acaba refletindo para depois. E a gente repete tanto padrão sem perceber. Repetição de padrão. A gente repete muito padrão sem perceber. Às vezes numa situação É que diferente. tá no subconsciente, né? Tá lá Exato. no subconsciente, você não percebe, você não consegue controlar. Quando você vê, já foi. Exatamente. E um padrão muito comum no nosso país é justamente resolver na hora que acontece. É muito difícil você chegar numa empresa que tem, por exemplo, entende ali o momento que ela está ou como que ela vai chegar daqui a um ano, ou o que ela espera de resultado daqui a um ano. A maioria das pessoas não tem. Se não for uma empresa maior, por exemplo, uma multinacional, uma empresa bem mais Já estruturada, né? Exato. E mesmo as estruturadas, a gente ainda vê alguns casos de empresas faturando milhões e não ter conciliação bancária ali do dia a dia para entender para onde está indo o dinheiro, por exemplo. Então, é essa repetição de padrão que acaba prejudicando muito o nosso país. E às vezes aquele medo também, né, Juliana? Tipo, eu vou contratar o trabalho que vocês fazem, essa consultoria, todo esse panorama. Só que eu vou gastar. Ele vê como gasto, ele não vê como investimento. Porque às vezes ele contratando o serviço, ele vai economizar mais, porque ele vai saber de brechas, que a própria lei dá, onde ele pode pagar um tributo menor, onde ele vai ter vantagens, onde de repente ele pode fazer doações para algumas instituições e abater de imposto. Então ele vai entender o todo e isso vai ser como investimento, em vez dele deixar virar aquela bola de neve, ele vai se prevenir contra isso, né? Exato. E no caso do serviço que é o BPO financeiro, onde a gente terceiriza, então ele contrata a gente para fazer a operação do dia a dia do financeiro, de contas a pagar, faturamento, cobrança, todo dia a parte braçal a gente faz. Ele ainda tem a vantagem de não ter que se preocupar se a pessoa adoeceu e não veio, de não ter que se preocupar se essa pessoa simplesmente sair da empresa, ele vai ter sempre o processo ali garantido, ele não vai ter férias, 13º, tem todo um trabalho ali que ele não vai ter, sem contar a preocupação de ficar treinando aquela pessoa o tempo todo, de ficar acompanhando. E a gente vai sempre prestar esse suporte e informar para ele qual é o melhor processo. A gente tem casos, por exemplo, de clientes que de um ano para outro dobrou o EBITDA só de organizar o processo ali, porque ele conseguiu aumentar faturamento, mantendo a estrutura, organizando os processos que ele tinha. Então, a eficiência dele melhorou muito ali com o trabalho que a gente fez. E isso é algo que a gente não consegue mostrar para ele no curto prazo. Então, assim, a gente precisa ali de pelo menos uns 3 meses para começar. Claro que vem soluções antes, mas para começar a demonstrar o resultado e ele sentir isso no bolso. E aí, a partir daí, ele começa de fato a ver. Mas o inicial é justamente isso: ele vê aquilo como um custo, não como um investimento. Ainda que no final do dia ele tenha um resultado bem melhor depois. É que é a construção, né, Juliana? Não tem como você chegar Exato. e fazer mágica também, né? Você precisa entender, fazer uma anamnese, entender como está a situação, né? E às vezes você tem que organizar a estrutura da equipe também. As pessoas que estão lá dentro fazem muita diferença, né? O financeiro é consequência daquilo. Então, se você tem o processo, você tem ali a meta, mas as pessoas não estão direcionadas,
o resultado não vem de qualquer maneira. E outra coisa, mudar a cultura, porque toda empresa tem uma cultura. Não quer dizer que seja a cultura mais eficiente, mas tem uma cultura, né? Exatamente, mas tem uma cultura. Então, mudar essa cultura e a gente acaba ficando sempre como vilão, né? O financeiro é sempre o vilão da história. A gente sempre fica como vilão, porque tá pegando muito no pé do pessoal. E tem outra coisa também, quando você chega lá, lógico, você vai trazer as melhorias e o ser humano, automaticamente, ele é resistente à mudança, né? Porque o nosso cérebro, ele é o quê? Feito para nos fazer economizar energia. Então, se eu já sei numa coisa que eu já sei, já estou tranquilo, para que mudar? Vai exigir muito esforço. E aí vocês acabam até sendo, essa pessoa... Mas depois que eles verem as melhoras, aí vai aceitando, né? E isso vem muito, principalmente das lideranças. Às vezes o próprio sócio já está nessa, sabe? A gente mostra, ele concorda, mas na hora de executar... De implantar... Porque aí vai mexer com ele. Uma coisa é concordar. Outra coisa, na hora de implantar, vai mexer com algumas coisas. E aí volta para aquilo. E aí isso se reflete no resto da equipe. Então, começa ali, mudando esse comportamento dele ou dela, né? E depois adequando para os demais. Mas é muito comum que as lideranças acabem... Ou alguns melhoram, outros saem, mudam de função ou resolvem sair mesmo. Porque esse choque, às vezes, é pesado. Então, se é uma empresa que está com problema financeiro, é muito comum ter essa troca de liderança para dar um ar novo e trazer esse engajamento. Ainda que o nosso primeiro trabalho ali, a nossa primeira intenção e a nossa primeira tentativa é sempre manter quem está lá, justamente por conta do conhecimento que já tem, da estrutura e tudo mais. Mas é difícil mudar esse comportamento ali. Essa parte que você falou do comportamental, eu faço analista de perfil comportamental também, eu faço algumas análises com algumas lideranças e eu vejo quanto o pessoal não se conhece. Não sabe das suas potencialidades, porque às vezes é muito bom em alguma coisa, está fazendo outra que não faz sentido, está se esforçando demais para executar. Então, o quão é importante o autoconhecimento. E eu montei um método também que chama método CID, onde a gente traz clareza, ativa a identidade e mantém disciplina para a pessoa alcançar os objetivos. Mas o foco é o quê? Fazer a pessoa se autoconhecer, se entender pelo seguinte. Às vezes o empresário, você vai lá, passa todo o trabalho técnico, toda a estrutura, ele entende conscientemente, ele, eu sei executar, sei trazer as pessoas certas para executar. Só que a parte emocional, a parte pessoal dele, ele não resolve. Aí acontece uma briga em casa, ele leva aquilo para a empresa, ele não consegue fazer a gestão das emoções dele e onde bagunça todo o processo, né? Então, esse trabalho que vocês fazem também de trabalhar a parte comportamental é essencial. Eu diria que é o nosso principal diferencial no mercado hoje, porque a gente vê muita consultoria que leva só o financeiro ou só o processo, mas no final do dia, ali acaba, se esse comportamento não é resolvido, a gente volta para o mesmo ciclo. Então, mais do que o financeiro, a gente sempre trouxe essa pegada de olhar para as pessoas justamente para ser algo mais contínuo, para levar um crescimento de fato contínuo para aquele negócio. Então, o financeiro, claro, é a porta de entrada, porque geralmente... É o que chama atenção, vamos dizer assim. Geralmente, a gente só procura quando bate no bolso, vai. A gente só procura a solução quando bate no bolso. Então, é a porta de entrada, mas é sempre consequência de algo. É sempre a consequência de algo que ou alguém não olhou ou está negligenciando. Porque aí foca em alguma coisa, geralmente é no financeiro, e meio que dá uma abandonadinha nas outras áreas. E aquilo vai afetar. Exatamente. Né? Vai afetar. E geralmente, quando a gente faz isso, piora o financeiro, porque as outras áreas que estão gerando ali o resultado. Mas eu contratei a consultoria, o trabalho está piorando. Calma, antes de melhorar, vai piorar um pouquinho, mas vai ficar bom. Acontece. Mas, no geral, às vezes é uma questão de organização mesmo, de organizar e de dar visão, porque justamente ele começa nessa de apagar incêndio todo dia e não tem visão do que está acontecendo. Às vezes não está nem tomando a decisão porque não está vendo o problema de fato. Então, só de olhar para o número, de enxergar, o meu custo está muito alto, a minha despesa está muito alta, ali já consegue entender um pouco onde que está indo o gargalo, né, para resolver, onde que é o gargalo. E até mesmo por isso que Deus fez cada um com uma habilidade. Porque se eu tenho a possibilidade, eu sou muito bom, eu sou, por exemplo, o CEO, sou o dono da empresa, eu tenho a visão do todo, mas a Juliana no financeiro ela vai ser melhor que eu.
a outra pessoa, na gestão das pessoas, ela vai ser melhor. Então, tem que saber delegar, tem que saber contratar essas pessoas para a coisa rodar bem. Agora, quando a pessoa quer fazer tudo sozinho, que é centralizador, aí a coisa não... E a gente tem que entender que para crescimento, a empresa ela é uma construção de todas essas competências, né? A gente tem que juntar todas elas para conseguir crescer. A pessoa que faz a empresa chegar lá no seu 1 milhão de faturamento não é a mesma pessoa que vai te ajudar a manter a estrutura ok. O perfil delas é muito diferente. A gente tem que ter o arrojado, mas tem que ter a pessoa que é um pouco mais pé no chão também. Isso. E isso dá muito bate-cabeça. Eu falo em casa, principalmente. A gente acaba batendo muito cabeça por conta disso. Não, mas a visão, às vezes, a gente acha que o outro está deturpado, está segurando, mas, na verdade, é porque precisa ter essa junção dos dois para funcionar. Então, isso... E é engraçado como as pessoas acabam... Têm essa consciência, mas, na prática, não conseguem executar isso. Pôr na prática que é o digo. Porque eu falo, às vezes eu estava conversando com outro sócio que eu tinha, ensinar é muito mais fácil do que executar. Porque às vezes você vê a pessoa ensinando algumas coisas, mas aí, o quanto que você aplica disso na sua empresa? O quanto que você faz? Porque eu adquiri um conhecimento, trazer algo, hoje tem inúmeras formas de você capturar um conhecimento, estudar e compartilhar. Mas e da execução? O pôr na prática que é o negócio, né? E a constância disso, você pôr na prática todos os dias. Então, no financeiro, a gente tem algumas rotinas que têm que ser feitas todos os dias. Rotinas que às vezes são chatas de serem feitas, mas têm que ser feitas todos os dias. E aí, se a gente não tem uma pessoa que está ali, que ela entende a importância disso e que vai executar isso, vai chegar uma hora que vai deixar de ser feito. E até mesmo na contratação, porque aí quando você entende dos perfis comportamentais, você contrata uma pessoa que precisa executar isso todos os dias e o perfil dela é voltado para aquilo. Então, para ela não vai ser dor, não vai ser pesado executar aquela função. E aí quando você coloca uma pessoa que não tem aptidão para fazer aquilo, vai ser um sofrimento. Aí um dia vai falhar, outro dia vai falhar e aí onde que dá? Os gaps, né? E agora, esse ano, vai começar a ser cobrado muito mais isso por conta da NR1, que vai tratar os riscos psicossociais. Então, vocês também trabalham com a NR1? Acaba adequando nos processos, porque no processo, no pacote completo que a gente acaba implantando o processo e adequa a equipe, as lideranças, a gente traz também essa adequação à legislação. Então, a gente revisa contrato social, a gente revisa ali os quinais, né, para entender se a empresa está de fato adequada na atividade que tem que ser, e acaba entrando também essa parte agora da NR1. Então, essa adequação para a NR1 a gente também traz na gestão de pessoas. E aí, a partir de maio desse ano, todas as empresas vão ter que ter isso, é obrigatório. Muita gente ainda nem sabe. Então, tem empresa que nem sabe que vai ter que se adequar a isso, né? E aí vem multa, né? E para quem não sabe, é muito subjetivo, porque parece que você vai ter que cuidar da saúde mental de todo mundo que está lá abaixo de você, só que sem estrutura, sem método nenhum. E é muito subjetivo entender que para você estar bem é uma coisa e para mim é outra. Você aceitar isso num primeiro momento é a pior parte, né? Principalmente como empresário, porque a gente vê muito empresário que tende a pensar, putz, eu estou trabalhando demais aqui, o mínimo que eu espero é que todo mundo faça a mesma coisa, só que ele não entende que as pessoas, por mais que elas tenham ali a vontade e se entreguem, se ela não estiver no lugar certo, ela não vai entregar da mesma forma. Não vai render, exato. Ela não vai render. Por mais que você insista, por mais que você tente ali. E muitas vezes, na cabeça do empresário, vamos dizer que aptidão para empreender, para ser empresário, na grande maioria, né, não desfazendo dos outros perfis, mas é um perfil mais executor, um perfil mais dominante, e muitas vezes ele executa, ele faz, ele trabalha horas e horas, e ele olha para o lado e tipo vê o funcionário e fala, mas o cara não vai. Só que cada um foi formado de um jeito, cada um tem a sua formação de crença, teve o que viu, ouviu e sentiu ao longo da sua caminhada, da sua história, então cada um age e reage de uma maneira, ele não entende. Como que eu, fazendo todas essas coisas, tô bem, que alguma coisa vai dar problema lá na frente se ele não cuidar dessa parte também. E o outro só vem, trabalha 8 horinhas e não consegue executar. E aí ele não entende a necessidade de se adequar à NR1, né?
Exato. E ele não entende também como um benefício, porque Isso. parece que é só uma coisa a mais para Só mais um beneficiar, gasto. para beneficiar o funcionário, exatamente. Mas a legislação trabalhista, ela também tem muitas brechas que beneficiam a empresa, só que ele não conhece ou não aplica. Olha aí. Tá vendo a importância de você procurar os serviços dela? Existe muita coisa que ele ou não conhece ou não aplica. Então, a NR1, ok, ela vai demandar ali de um esforço, vai demandar. Mas se essas pessoas estão de fato, se você consegue aplicar ela como tem que ser, e essas pessoas estão de fato bem, você vai diminuir a rotatividade, você vai melhorar a performance dentro de casa para entrega. E sem contar que você vai estar resguardado. Se você tiver um processo trabalhista, você tem todas as provas ali, toda a documentação de que você fez. Então, Diminuir o turnover também, né? exatamente. Então, assim, no último caso, se chegar um processo trabalhista, você está resguardado também. Então, tem os benefícios. Olha, uma coisa que você falou, Juliana, eu não tinha me atentado a isso. Porque hoje, na grande maioria, desculpa te cortar, Não pode. na grande maioria dos processos trabalhistas é pro ex-funcionário, né? É muito, assim, tem casos que a empresa ganha, mas a grande maioria é pro ex-funcionário. E ele tendo essa documentação, todo esse trabalho, no caso de um processo, alguma coisa, ele tem embasamento para ganhar Exatamente. a causa, né? Ele tem embasamento. A gente teve uma decisão no final do ano passado em que a testemunha que foi lá testemunhar pelo colaborador, ela foi, inclusive, multada por ter mentido, porque a empresa apresentou a documentação. Isso saiu no final do ano passado. Então, além de ganhar a causa, a testemunha chegou a ser multada, porque ela falou que não tinha o treinamento, enfim, e existia toda uma documentação ali assinada. Então, existem benefícios também, só que também tem o esforço. Sim. E a gente, como empresário, precisa ter essa consciência de que tudo vai ter um esforço. Claro que, no longo prazo, isso vai trazer mais resultado do que malefício, se bem aplicado. Se bem aplicado, vai trazer mais resultado do que malefício. Mas é uma construção, então, aos poucos, isso vai trazendo o resultado. A gente teve um caso de um cliente em Campinas que a colaboradora estava desmotivada, entregando menos, eles estavam a ponto de demitir ela. E nesse trabalho que a gente fez de conversar com ela, de realocar ali, entender as funções dela, ela voltou a entregar a meta e voltou para a equipe. Então, às vezes, é um trabalho de você olhar para a pessoa, olhar e para a performance dela. Por mais que seja complicado, de fato, você ter que fazer toda essa adequação. E aí que entra o fato de não tenta fazer tudo sozinho. Porque você fazer tudo sozinho não vai funcionar. Chega um momento que você não vai conseguir dar conta do seu financeiro, de comprar e ainda olhar para o seu funcionário para fazer a equipe ali rodar como tem que ser, né? Tem que ter alguém apoiando. Isso só falando da parte empresarial. E depois tem esposa, tem filho, tem as outras. Então, é importantíssimo para você que está nos acompanhando ter esse trabalho na sua empresa, chamar pessoas que entendem de outros negócios para você conseguir fazer uma melhor gestão. E você que está nos seguindo aí, já clica no sininho aí, começa para nos seguir, clica no sininho para ser notificado quando a gente compartilhar os vídeos aqui. Deixa o seu comentário aí do que você está achando do nosso bate-papo aqui. Se tiver perguntas, eu repasso para a Juliana para ela poder responder para vocês. E o mais importante, compartilhe esse vídeo para que mais pessoas possam ter acesso a esse conteúdo, tá? Juliana, se as pessoas quiserem te achar, entrar em contato com você, quiser saber mais do seu trabalho, como que elas te acham? Pelo Instagram, o da empresa é o @Trinex Gestão e Inovação, ou o @Juliana_oficial. E a gente tem o site também da empresa, onde vocês vão... repetir para essa câmera aqui, eles já... Perfeito. Pelo Instagram, no @Trinex Gestão e Inovação, ou no @Juliana_oficial. E no site também vocês encontram todos os telefones, WhatsApp. A gente tem um canal aberto ali para esclarecer dúvidas, fazer ali um primeiro diagnóstico inicial e trazer algumas soluções. Show de bola, Juliana. Agora vamos entender um pouquinho mais sobre a segunda edição do evento Elo, que vai acontecer em Caieiras, como que vai ser, qual o conteúdo que vai ter, como que as pessoas conseguem fazer a inscrição para estar lá com a gente nesse dia. Perfeito. O Elo vai acontecer dia 9 de abril,
ali no Espaço Almeida Buono, em Caieiras, às 19h30. Vai reunir uma equipe de 50 empresários para a gente trocar experiências, falar um pouco desse momento do mercado. E a gente vai trazer justamente isso, que é esse momento atual da gestão de pessoas. Então, a gente vai falar sobre a NR1, sobre burnout dos empresários, de como lidar com isso, de como fazer uma gestão ali de pessoas e uma gestão ali trabalhista também. A gente vai ter a doutora Valéria falando sobre a parte jurídica trabalhista, a Isabelle falando sobre a NR1 e a Juliana Marasco falando sobre o burnout dos empresários. Então, todo um ambiente preparado para a gente falar desse mercado agora, desses desafios que a gente está tendo no mercado para lidar com pessoas e fazer a empresa crescer. Uau, show de bola. Então, e para eles se inscreverem? Para fazer a inscrição no Instagram, vocês encontram o link, vai ter o formulário, vocês conseguem preencher o formulário e fazer a inscrição. Ou pelo WhatsApp também a gente consegue conversar. Show de bola. Estarei lá. Eu gostei muito da primeira edição. Eu acho que vai ser assim bem bacana essa segunda edição. Confesso que dessa eu acho que vai ter mais conteúdo ainda. Porque a primeira, a gente, por mais que falou de tributo, de tudo mais, tem bastante coisa. Mas nessa a gente vai pegar numa dor que está muito latente agora, né? A reforma ela vai ser uma dor. A gente está planejando a chegada dela. Mas essa é uma dor que tem alguns meses Exato. Ainda. Agora a NR1 tá batendo na porta. Exato. Essa é uma dor que está muito latente agora. E não só da NR1, mas de gerir as pessoas, né? A gente está vendo muita gente com problema para contratar, para manter a equipe em casa. Então, isso vai ajudar bastante. O turnover tem aumentado cada vez mais, né? As pessoas não ficam. Exato. E outra, eu ando, eu vejo quanto de empresa com placas de contratação. Estamos contratando. E não acha pessoas. Demais. A gente mesmo levou meses para conseguir fechar uma vaga. Tinha gente que nem aparecia na entrevista, tipo, marcava e não ia. Então, eu vejo assim, eu conversando com os empresários e tal, eu vejo o aumento de falta de pessoa para contratar. E a gente precisa se preparar para isso, porque é a tendência do mercado agora, é essa mudança, né? Mudança de geração. Com a inteligência artificial dominando muitas coisas. Exatamente. Né? Mas, ao mesmo tempo, a gente ainda tem uma demanda grande de pessoas e a gente tem esse choque de gerações. Então, né? esse choque de gerações agora está batendo muito. E eu acho que, por conta disso, essas contratações agora estão mais difíceis. Porque a geração mais nova, ela não aceita tantas coisas quanto a anterior aceitava. Por conta da forma que foi criado, pela doutrinação, da forma que... Exato, também. E tem muita coisa que a geração anterior também aceitou que não deveria ter aceitado. Tem isso também. Tem os dois lados da moeda, né? Tem os dois lados da moeda. Então, esse choque de gerações agora está sendo muito latente, né? E as empresas estão tendo muita dificuldade para gerenciar lá dentro. Bem, outro dia eu estava conversando com a minha esposa, ela falou que viu, não sei se foi em qual rede que ela viu, mas tipo, um garoto foi trabalhar e aí chegou lá, e ele fez o vídeo, né? Falando que tipo, agora todo mundo saiu para almoçar, porque era turnos, né? Então, cada um sai num turno. Todo mundo saiu para trabalhar e me deixou aqui sozinho. Eles vão ver o que eles vão ver a hora que eles chegarem. Pegou e foi embora. Saiu. Então, aí entra muito essa parte do treinamento da entrada das pessoas, porque, cara, ele tem, por mais que para nós é óbvio, o óbvio não é óbvio para outra pessoa. O óbvio tem que ser dito. Tem que ser dito. E principalmente se a gente conhece esse momento que a gente tem agora, essa geração não está familiarizada com o ambiente CLT ali de entrar, bater ponto. Não é a mesma realidade que a gente tinha antes, exato. Então, existe todo um trabalho de treinamento para adequar ela na cultura como tem que ser. E olha que interessante isso daí. Hoje de manhã, um assunto que acho que cabe nisso aqui que a gente está falando. A minha filha não queria ir para a escola. Ela ficou enrolando, já acordou um pouco. Minha esposa chamou ela no horário, mas ficou enrolando. Eu já percebi que ela não queria ir e tal. E aí a minha esposa falou, minha filha, não pode ser assim. Quando você começar a trabalhar, como é que vai ser? Ah, mas aí tem home office. Olha o tipo de explicação. Que na minha época isso nem existia. Exato. Então a gente tem que entender esses cenários também para a gente saber como lidar, como conversar. Tanto em casa como na empresa. Porque, não, tem o home office, aí eu posso trabalhar em casa. Aí o dia que eu não quiser ir no trabalho, eu trabalho em casa. Só que não entende que não é assim, né? Ela tem 14 anos ainda. Mas você vê, são argumentos que ela trouxe
Porque na minha época, na idade dela, eu não argumentaria desse jeito, porque eram coisas que não existiam. Então, o empresário, os empreendedores que estão nesse cenário têm que entender isso também, que essa geração mudou, são outros argumentos, né? Exato. E aos poucos, essa geração vai se tornar a maior parte dos consumidores. Então, a gente precisa adequar a empresa para esses consumidores também, né? No final do dia, o cliente também vai sentir essa diferença. Isso. Então, vem muito desse treinamento para as pessoas entrarem, mas a empresa, aos poucos, tem que ir adequando a cultura para que façam a entrega para esse cliente depois. Claro que tem segmentos que são mais simples, outros nem tanto. Né? Mais complexos. Exato. Mas a gente tem uma diferença muito grande. E acho que, como pais, esse é o nosso maior desafio agora, né? Conseguir equilibrar essas coisas. Vindo para essa parte de pais, né? Eu tenho 3 filhos e, assim, eu acho que hoje o mais desafiador de educar, de treinar um filho para a vida, eu vejo que a questão financeira, pela questão que, no meu ponto de vista, está tudo muito caro. Não é falar... Até a pessoa que é abastada financeiramente, não tem como ela adquirir um produto. Não, isso daqui está num preço bom. Não, eu posso ser abastado de recursos, mas eu tenho que reconhecer que, diante da situação financeira, esse produto está caro. Eu posso ter o poder aquisitivo, mas está caro. Então, eu vejo isso, a questão financeira para cuidar das crianças. E a parte de ideologia é muitas ideias, muitas coisas, muitas fontes de informação que chega. Então, para você manter uma linha que você, no caso, você e seu marido, acredita para levar para aquela criança, eu vejo esse desafio, né? Sim. Né? Demais, assim. Na parte financeira, principalmente porque a gente não lida mais com dinheiro em papel, né? Exato, Quando você não era pega mais criança, dinheiro. Você tinha dinheiro em papel, então você tinha uma noção de quantidade, pelo menos. Hoje em dia você não tem mais. Tá então, tudo online, né? Exatamente. Então, assim, o meu filho mais velho tem 5 anos, mas a gente já tenta levar essa consciência de valor, de quantidade. Mas mesmo assim, às vezes, não, paga com cartão. E parece que é só passar o cartão. Então, não tem essa percepção, certo. Porque, tipo assim, é simples, mas faz toda a diferença. Porque no ato da compra para uma criança, ela tá com o dinheiro ali, ela deu 5, vamos supor, se ela tá com R$10 de nota de R$1, que eu acho que nem tem nota de R$1, nem sei, mas se tem. Ela deu ali, pagou um produto que seja R$5, ela vê que subtraiu 5 e ela ficou 5. Ela viu o dinheiro saindo. Agora, como passa o cartão, passa o Pix, não tem essa percepção de que vem, que está saindo, né? Exato. Então, é desafiador a gente educar nesse sentido. Exatamente. E nessa parte de ideologia, com certeza. A gente tenta trabalhar, mas, ao mesmo tempo, você tem que sempre permitir que ele conheça o mundo até certo ponto, mas explicando as diferenças para tentar manter ali. Porque em casa é um ambiente, a escola é outro, os amigos é outro, internet é outro. Então, Exatamente. são vários meios onde ela vai circular, que de cada um vai vir um tipo de ideia, né? E no final do dia, a gente tem várias ideologias e todas elas têm algum ponto positivo. A gente tem que, principalmente, ser crítico. Acho que esse é o principal desafio. Ensiná-los a serem críticos e avaliar tudo antes de decidir, né? Tem um versículo na Bíblia que eu gosto bastante para esse tipo de situação, que é em 1 Tessalonicenses 5:21, que diz assim: examinai tudo, retei o que é bom. E nós, como pais, tem que ensinar eles a analisar, ter uma visão. Não refuta tudo. Porque tem gente que ensina a refutar. Não, entende, compreende o todo. Mas espera aí, agora você analisa, mas retém o que vai fazer sentido para você. Exatamente, né? Até porque tudo vai ter uma consequência depois. Sim. Então, essa consciência de que eu preciso analisar a consequência que vai ser gerada depois, que hoje eu acho que está muito em falta. As pessoas são muito imediatistas, consumistas, é na hora, mas o depois vai ficando. Eu vejo a internet hoje no celular, demora 2 segundos. Nossa, não... Se eles pensassem naquela época que era discada. Nossa! Exato. Como as coisas mudaram, que bom. Então, exatamente. Agora vamos lá, Juliana, eu quero entender uma coisa de você. Com os empresários, o que eu tenho vindo aqui bater esse papo comigo, que tá bem legal, tá sendo muito gostoso fazer esse episódio, viu? Eu sempre pergunto, nessa sua caminhada, tanto na sua vida pessoal, na parte que você estava na CLT ou agora empreendendo,
Você viveu algum desafio que você falou, pô, isso aqui foi bem complicado, eu pensei que não ia superar? Algo que você possa trazer para compartilhar com a gente? Ou não, foi tudo sempre tudo tranquilo, Nossa, estável? quem dera, quem dera. Quem dera. Acho que foram alguns. O primeiro de ter vindo de lá para cá, sem muita Cultura, estrutura de tudo, né? cultura. A alimentação até hoje não é igual. É? Até hoje não é a mesma coisa. Mas de ter vindo de lá para cá, então, principalmente porque a grande gente não tem desafio. rede Você estava de com apoio. quantos anos nessa época? 17 na época. 17? Então, principalmente porque a gente não tinha uma estrutura muito grande de rede de apoio aqui. Tinha alguns amigos, então vir de lá pra cá foi um choque na época, mas a gente era jovem, então ainda estava tranquilo, sabe? Vai, arrisca, nem entende muito ainda o que está acontecendo. E depois acredito que a maternidade, conciliar a maternidade com ser empresária, com casa, com tudo, nossa, É que vem tudo de desafiador. uma vez, né? Você... E a primeira vez, porque todo mundo fala que quando nasce uma criança, nasce uma mãe ou nasce um pai. Mas ninguém fala que para nascer algo, o que tinha anterior tem que morrer também. Então, a primeira vez ali, esse choque de você se conhecer de novo como uma nova pessoa e, ao mesmo tempo, manter o padrão que você tinha de entrega para as outras áreas é extremamente desafiador. Mas é muito gratificante também. Extremamente gratificante. Eu adoro, eu amo ser pai. Eu sou, nossa, um pai bem... Nossa, eu adoro. Ontem mesmo a gente foi no parque, ficar brincando na grama, rolando, uma coisa mó gostosa. É maravilhoso, mas é muito desafiador. E ainda mais nesse momento que a gente está, que tudo tem que ser muito rápido, né? A gente tem essa cobrança o tempo todo de ter que ser rápido para fazer as coisas acontecerem. E aí fazer a empresa acontecer, fazer a maternidade acontecer. A gestão em casa. No caso da mulher ainda é mais desafiador, porque tem o marido, tem o filho, tem o trabalho, tem as coisas pessoais. É desafiador. É desafiador. Mas é possível. Mas exato. Tem dias, tem altos e baixos, claro, tem os seus desafios. Mas eu não abriria mão de jeito nenhum. Eu vejo muita gente hoje abrindo mão da maternidade para construir carreira. Não julgo, eu acho que é decisão de cada um. Mas eu acho que é um preço muito alto a se pagar depois. E não só isso para construir carreira, Juliana. Eu vejo muitas pessoas hoje deixando, tipo, eu não quero ter filho. Cada um sabe o que é certo para si. Mas, eu não quero ter filho, eu quero cuidar de um cachorro. Então, está abrindo uma... Porque uma experiência é totalmente diferente da outra, né? E a gente só conhece o amor pleno mesmo depois da maternidade. Não, antes disso, nada é tão intenso. Eu tenho uma cena certinha do nascimento da minha primeira filha, da Júlia, que tem 14. Eu lembro, nossa, ali eu vi o amor realmente brotar, assim. Falei, nossa, agora eu sei o que é amor de verdade. E as experiências, os desafios que nos faz crescer também, né, com os filhos, é maravilhoso. Juliana, você me trouxe um desafio. Agora, algo que você realizou, o que você conquistou, você falou, pô, nesse ponto aqui eu tive sucesso, eu fui muito bem sucedida nisso que eu fiz. O que você tem para compartilhar com a gente? Eu tenho essa autocrítica muito alta, então eu sempre estou me cobrando muito disso, mas eu diria que primeiro a graduação, eu sou a primeira da minha família que concluiu a graduação, primeira dos meus irmãos, e depois a empresa, porque era um sonho que eu tinha lá desde adolescente, que por algum instante eu acho que até deixei meio fora do papel. Fica no stand-by ali, exatamente, né? Mas construir a empresa, conseguir levar isso... eu já ouvi testemunhos, por exemplo, de me falarem que, putz, agora eu consigo dormir à noite. Isso é Nossa, isso é muito gratificante. Você muito gratificante. Fazer a diferença na vida do outro, exatamente. Né? É muito gratificante. Muito legal. Juliana, a gente está caminhando para o fim. Foi bem bacana o nosso bate-papo aqui. E todos eu peço para que deixem uma mensagem. Vamos pensar, a gente está aqui na internet, esse vídeo vai subir para a internet, a gente... pode atingir 10 pessoas, como 10 milhões. O mundo está em 8 bilhões. Hoje, com a inteligência artificial, a gente pode estar transmitindo em mandarim, inglês, espanhol, italiano, né? E várias pessoas podem nos ouvir. Pode ser que impacte uma pessoa, mas uma pessoa que é impactada, né? Ela também pode impactar várias outras. Mas pensando que milhares de pessoas vão ouvir, qual a mensagem que você acredita que eles precisam ouvir vindo da Juliana?
Uma que eu sempre falo para todo mundo é: entre plantar e colher, existe o regar e aguardar. Então, por mais desafiador que seja, plante, planeje, mas aguarde, porque o resultado vem. O problema é a gente manter essa constância. Então, às vezes, no meio do caminho, o desafio fica pesado, é muito fácil a gente achar que precisa desistir, mas às vezes a gente só precisa descansar um pouco. Isso. Às vezes só descansa um pouco e volta, rega, aguarda que vai dar o certo. resultado vem. Dentro disso que você falou, tem um versículo também que eu acho que combina, que está em João 16:33. No mundo tereis aflições. Que é isso? É o regar e o plantar. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, né? Exato. Eu venci o mundo. Então, por mais que apareçam os desafios, continue, avance, né? É tudo sobre como a gente decide olhar para a situação. Isso. Dentro da inteligência emocional tem uma regra que eu uso, que é a regra 10-90. 10% é o que acontece, 90% é o que você faz com o que te acontece, como você age em cima daquilo que aconteceu. Isso faz toda a diferença, né? Perfeito, é isso. Juliana, foi um prazer bater esse papo com você. Prazer foi meu. Tá? Obrigado por você ter aceitado o convite, foi muito bacana, tá? Quem sabe a gente não faz uma parte 2, eu chamo as meninas também pra gente continuar esse papo mais pra frente. Sim, tá? vai ser ótimo. Então tá, obrigado. Pessoal, vocês que nos acompanhou, clica no sininho aí, já nos segue, deixa o seu comentário, compartilha esse vídeo com outras pessoas para que eles tenham acesso a esse conteúdo que a Juliana compartilhou com a gente, que foi muito bacana. E nos vemos no próximo episódio das Histórias de Sucesso. Até mais, tchau, tchau.